Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais conteúdo aí para vocês, como sempre, vindo aqui diariamente para trazer conteúdo para vocês. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar de Bitcoin, a gente vai falar do que está acontecendo aí, que está fazendo o Bitcoin cair tanto, e o que eu espero que pode acontecer para o dia de hoje. Sei que nesse momento a gente tem o mercado caindo e muita gente acaba ficando com medo do que pode acontecer para o decorrer da semana. Só que tem algumas coisas que você precisa ficar atento, porque nem tudo aqui que está acontecendo no Bitcoin, por exemplo, é algo que pode acontecer para o decorrer dessa semana. Tem algumas armadilhas, tem algumas coisas que você precisa ficar atento e também oportunidades, tá bom? Como eu sempre venho passando conteúdo assim para vocês, como eu sempre venho mostrando os pontos de oportunidade, onde que estão os melhores pontos ali, até mesmo para estar comprando para montagem de carteira, a gente vai falar sobre isso também no vídeo de hoje, tá bom? Enfim, vamos lá pro vídeo, vamos dar uma analisada aqui no Bitcoin principalmente, tá? A gente tem nesse momento o Bitcoin rompendo aquela região de suporte que tinha falado para vocês no decorrer dessa semana e da semana passada, só que tem algumas coisas aqui que você precisa ficar atento. Tá bom? Como, por exemplo, o que está acontecendo com o título, que nesse momento o título está voltando para dentro daquele padrão que tinha passado para vocês nas semanas anteriores, e tinha falado também que quando isso acontecesse, ao fechar dentro desse canal, a gente teria a rejeição desse rompimento e o título viria para regiões de suporte, rompendo a base inferior desse canal. Então temos a possibilidade de título continuar caindo aí para as próximas semanas, com possibilidade de vir buscar a região de 3,829%. Então é importante a gente estar observando isso em título e em dólar também. Por quê? Dólar já rompeu aquele canal que ele tinha formado com diversas semanas em valorização, sem qualquer correção. A gente teve esse candle da semana passada como um candle de reversão, um candle negativo, e essa semana a gente pode ter uma semana em queda para dólar. Então isso é importante a gente estar observando, e principalmente o rompimento da base desse canal. A gente teve o rompimento dessa base aqui com possibilidade de rompimento aqui dessa região de suporte. Isso é importante observar, pessoal, porque nesse momento a gente tem título, a gente tem dólar, a gente tem esses mercados caindo, mercado de baixo risco caindo. Enquanto isso a gente tem ouro subindo, a gente tem prata subindo, a gente tem Dow Jones subindo, a gente tem Nasdaq subindo. Na contramão, a gente tem Bitcoin caindo. Por que isso está acontecendo? Nesse momento é importante a gente observar o Bitcoin, não o que está acontecendo agora para o decorrer do dia, mas o fechamento. Porque o fechamento do Bitcoin vai ser mais importante do que o que está acontecendo agora, tá bom? Porque, na minha opinião, existe a possibilidade do Bitcoin voltar, rejeitar toda essa queda aqui, e essa queda ser uma armadilha, ser simplesmente uma busca de liquidez, onde o mercado ele vem tirando todo mundo, volta e fecha dentro desse padrão de novo. Você vai fazer essa observação para o fechamento do dia de hoje, porque se no fechamento do dia de hoje o Bitcoin fizer essa característica, voltar, rejeitar esse rompimento e fechar aqui dentro, nos dias seguintes, entre essa semana mesmo, tá? No decorrer dessa semana, a gente pode ter Bitcoin vindo buscar o topo aqui em 28 mil dólares por unidade, tá bom? Se Bitcoin rejeitar aqui esse rompimento, essa tentativa de rompimento, para amanhã a gente já pode ter Bitcoin a 27.600, no dia seguinte Bitcoin a 28. A gente vai fazer essa observação porque aqui a gente vai ter algumas oportunidades, tá, pessoal? Mas, se mesmo assim, se mesmo com o título caindo, dólar caindo, ouro subindo, Bitcoin romper essa região, tem algo dentro do mercado cripto, isso não está vindo de mercado tradicional, é algo que está acontecendo dentro do mercado cripto que a gente não sabe ainda, tá bom? Então, existe a possibilidade de ter algo negativo acontecendo dentro do mercado cripto e esse algo negativo já está sendo precificado antes de sair a notícia. E quando sair a notícia, existe a possibilidade do Bitcoin voltar para 25 mil dólares por unidade, tá bom? Então, não dá para saber ainda se é isso que está acontecendo, se é algo que está acontecendo dentro do mercado cripto, mas se for, a gente vai ter a confirmação no fechamento do dia de hoje. Se fechar o dia de hoje abaixo dessa região, a gente pode ter queda para Bitcoin até essas regiões de 26 mil dólares por unidade e depois Bitcoin a 25. Na minha opinião, o Bitcoin, se ele romper aqui, se ele confirmar, mesmo com um cenário positivo para mercado, a gente tem um cenário positivo, tudo mostrando que existe a possibilidade de valorização, mas se mesmo assim o Bitcoin fechar abaixo dessa região de suporte, o Bitcoin ele vai vir para romper esse suporte aqui embaixo em 26. Ele vai vir para tocar em 26, porém ele vai vir para tocar e romper com possibilidade de vir buscar os 25 mil dólares por unidade de novo. Por quê? Nessa região de 25 mil dólares por unidade é a base daquele canal maior.
lembra que eu venho falando para vocês que aqui a gente tem uma lateralização, a gente tem formação de canal e tudo mais? É isso que está acontecendo, tá, pessoal? E a base dessa lateralização maior aqui em gráfico semanal está em 25 mil dólares por unidade. Então, por esse motivo que existe a possibilidade dele fechar aqui abaixo, e se fechar abaixo, ele não vai vir para segurar nos 26. Ele pode tocar nos 26, mas ele vai romper lá na frente e vir buscar os 25. Mas, Luiz, o que eu preciso ficar atento nesse momento? O que eu preciso ficar de olho onde que são as oportunidades? Bom, é fácil. Já mostrei para você. O que você vai observar para o dia de hoje, principalmente, é o fechamento. Porque se ele fechar aqui dentro, a gente vai ter oportunidade no Bitcoin, principalmente em alguns trades, tá? Eu vou estar me abstendo de trade no decorrer dessa semana, eu vou parar para analisar, para cuidar de outras coisas. E essa semana em específico, vou aproveitar que o mercado está um pouco bagunçado e não vou operar. Mas aqui a gente pode ter um trade bem interessante porque ele vai formar uma armadilha de urso. Ele vai formar um bear trap aqui nessa região. Então aqui a gente tem oportunidade com possibilidade do Bitcoin voltar direto para os 28 mil dólares por unidade depois do fechamento. Então você vai observar o fechamento do Bitcoin nesse momento e o fechamento se ele vai fechar baixo, porque se ele fechar baixo aí não tem jeito, o Bitcoin é 25 mil dólares por unidade e a oportunidade aqui vai estar em compra para montagem de carteira. Porque aqui é base daquela lateralização no gráfico semanal. Então a gente tem oportunidade de compra aqui nessa região, tá bom? Quando a gente vai observar outros ativos, como por exemplo o Matic, nesse momento o Matic está 51 centavos de dólar e o Matic está tentando segurar nessa região de suporte aqui em 50 centavos de dólar. Já fiz diversos vídeos falando sobre o Matic, falando que eu não tenho Matic, as precauções que você deveria tomar para você que principalmente tem Matic, tá, pessoal? Mas, nesse momento, a gente ainda tem o Matic segurando nessa região entre 50 e 51, tá bom? Não precisa se desesperar ainda para curtíssimo prazo, porque aqui no gráfico semanal ele ainda está segurando, ele pode utilizar isso daqui como suporte, romper isso lá na frente com possibilidade de cair isso lá na frente, tá bom? A princípio, ele ainda está utilizando como suporte. Mesmo com o Bitcoin caindo em semanal e também em gráfico diário, ele ainda está segurando entre 50 e 51. Porém, nesse momento você vai observar o seguinte, fechamento diário, fechamento semanal. Porque se o Matic perder essa região de fundo em 50 centavos de dólar, o próximo fundo para Matic vai estar em 35. Não tem jeito, Matic vem direto para a região de 35, 36 centavos de dólar, caindo em 27, 28%. Por que, Luiz? Você fala isso? Porque aqui, pessoal, a gente tem um gap, a gente não tem referência para compra. Quem que vai querer comprar nessa região onde ele está formando topos e fundos descendentes com o rompimento desse fundo principal aqui em 50 centavos de dólar? Poucas pessoas vão querer comprar. Porém, quando a gente vai observar a próxima referência, onde está a próxima referência? A próxima referência está em 35, 36 nesse fundo aqui. Então, se o Matic perder esse fundo aqui em 50 centavos de dólar, existe a possibilidade de queda até os 35, 36, até mesmo porque nesse momento o Matic passa a virar vítima dos vendedores, dos ursos, onde eles vão se aproveitar de todo esse momento aqui, desse gap, para estar shortando principalmente no Matic. Então existe a possibilidade do Matic, ao romper essa região de fundo, cair bem mais que a maioria das altcoins, cair bem mais que o Bitcoin, se houver esse rompimento, tá bom? Ainda não precisa se desesperar, ainda não rompeu, porém se tiver o rompimento, lembra lá como eu passo para vocês sobre rompimento, não é quando o preço está ultrapassando, como aconteceu aqui, tá? É quando o preço ultrapassa, fecha abaixo e estrutura abaixo daquela região de suporte para essa situação aqui. Então, fechou abaixo no semanal, fechou abaixo no diário, estruturou em gráfico de antecipação, estruturou em gráfico diário, aí não tem jeito, a Matic é 35, 36 centavos de dólar, tá bom? Vindo aqui para o Ethereum, pessoal, o Ethereum, ele está tentando no semanal buscar essa região de fundo para constituir fundo aqui nessas regiões mais abaixo. Então existe a possibilidade de queda para Ethereum também, tá? Não é só para Matic que existe a possibilidade de queda. Se o Bitcoin cair, tudo cai. Não tem jeito, todas as altcoins caem. Lá no Matic, eu quero te mostrar que o Matic pode cair bem mais que a maioria das altcoins. Pode cair 27, 30% o Matic. Quando a gente vem aqui para o Ethereum, por exemplo, se o Ethereum passar a corrigir, a gente tem a possibilidade de 5, 6% no máximo aqui para o Ethereum, onde ele pode constituir fundo aqui na base desse canal, no gráfico semanal, tocando aqui em 1490 ou até mesmo 1450. Então o Ethereum, se ele fechar abaixo dessa região aqui no gráfico semanal, existe a possibilidade dele dar uma agulhada em 1450, onde eu, Luiz, vou estar utilizando como oportunidade para montagem de carteira. Eu vou estar comprando mais Ethereum aqui nessas bases de preço, porque eu acredito que aqui
vai ser uma região onde o Ethereum vai estar constituindo fundo para provavelmente ele andar de lado aí nas próximas semanas, ou até mesmo até final do ano, onde eu acredito que todo esse ano é ano de lateralização. Então, se a gente tem valorização, depois a gente tem lateralização. Se a gente tem queda, depois a gente tem lateralização, porque a gente não tem direção de mercado. A gente não tem dinheiro entrando no mercado ainda. Tá bom? Então, se houver essa queda, a gente vai ter essa queda e depois a gente vai passar por um período de lateralização no Ethereum, onde lá na frente a gente pode ver uma grande valorização ali início de 2024 com diversas informações positivas que tá para sair no mercado, tá bom? Vindo aqui pro link, muita gente acaba me perguntando sobre o link. Luiz, o que está acontecendo com o link? Onde que a gente tem a oportunidade de comprar link? Bom, nesse momento você precisa ficar atento a algumas coisas, tá? Porque, por exemplo, a gente tinha o link, principalmente para você que quer comprar e está esperando o link voltar aqui para essa região de $5, para uma região de fundo. Muita gente está falando sobre essa região de fundo, onde o link vai andar infinitamente dentro dessa lateralização. Não é assim que funciona, tá bom? Cuidado para você não ficar para trás também. Por quê? Quando a gente vai observar aqui o link e o padrão que ele formou aqui, veja que ele vem tocando e utilizando a base superior desse canal como resistência e a base inferior como suporte. Ele utilizou em diversos momentos cá atrás. Porém, quando ele teve uma correção, olha só, ele chegou aqui nessa região, que era uma região de fundo, a base desse canal, encontrou resistência aqui em cima e ele voltou de novo. Só que nesse voltar de novo, não teve pressão vendedora o suficiente para trazer o link para a base inferior. Então, o link ele já constituiu um fundo mais alto neste momento e qualquer valorização no mercado cripto, a gente pode ter uma constituição de fundo de topo mais alto, tá bom? Então, ele já fez um fundo mais alto. E agora, qualquer valorização lá no Bitcoin pode trazer o link para cima de $8 por unidade, tá bom? E esse trazer para cima de $8, ele pode ultrapassar um pouco, chegar em 9, e quando o mercado corrigir, a correção para link até o próximo suporte, que vai ser aqui acima de $8 por unidade. Então, cuidado para você não ficar para trás no link nesse momento, porque essas valorizações de link, na minha opinião, o máximo que o link pode corrigir agora é até 6,50. Se houver uma queda de mercado, Bitcoin a 25, Ethereum caindo a 1.400, existe a correção aqui para link também, é inevitável essa correção, mas o link, na minha opinião, ele pode corrigir até no máximo aqui $6 por unidade. Então, chegando aqui, a gente utiliza essa região como oportunidade para estar comprando e acumulando mais link. Eu, Luiz, vou estar comprando, não é recomendação de investimento, é o que eu vou fazer. Porém, nessas regiões de micro suportes aqui em gráfico diário, por exemplo, a gente também utiliza como oportunidade, tá, pessoal? A gente pode ter formações de padrão e constituição de fundo aqui nessas regiões para lá na frente, por exemplo, o Bitcoin volta e fecha dentro daquele padrão que tinha mostrado anteriormente para vocês. Nesse voltar para dentro do padrão, a gente pode ter uma valorização bem expressiva aqui para o link. Assim como aconteceu nesse momento aqui, tá, onde a gente teve a valorização para o link, uma valorização com diversos dias consecutivos. E a mesma coisa pode acontecer com essa volta, com essa tentativa de volta de Bitcoin para dentro do padrão. Se o Bitcoin voltar, fechar dentro daquele padrão, existe a possibilidade de valorização para Bitcoin. E então, a gente tem possibilidade de valorização aqui para o link, rompendo essa região de resistência, tá bom? Então, fique atento a isso daí no link também. Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, tá, pessoal? Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado aí de alguma forma. Se te ajudou, deixa o seu like, que isso vai ajudar o canal. E se inscreve aí também para você receber vídeos assim todos os dias, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!